Esse é o primeiro Café com Semi do ano de 2025, mas é o Café com Semi de número 184 e o tema é comentários. Deixa eu salvar aqui e fixar. Ainda é sobre o livro Etiqueta Médica, tá? Do Dr. Alcino Lázaro da Silva. E hoje é o capítulo 7 do Etiqueta Médica e eu vou falar sobre comentários, né? Mas que tipo de comentários? Comentários do médico em relação ao paciente. É um parágrafo pequeno, mas que vale a pena ser falado, né? Primeiro, me digam se vocês estão me ouvindo bem aí, né? Enfim, o que ele fala sobre os comentários vocês vão entender quando eu acabar de ler. Devem limitar-se ao esclarecimento do que se passa e do que poderá ocorrer. Ao invés de dizer que haveria evolução para caquexia e óbito, é mais humano falar que há um emagrecimento pela falta de apetite a ser combatido com a cooperação do médico. Ao invés de rotular a invalidez, haverá uma ação conjunta para buscar a melhoria das consequências da lesão instalada. Enfim, dar esperança de que o problema poderá não se resolver totalmente, mas a luta e o desejo de recuperação serão indispensáveis. Eu acho que essa última frase, essa última oração, é o ponto central, apesar de eu não ter gostado muito bem do exemplo acima, tá? Para os dias de hoje. Talvez na época dele o exemplo fosse mais fácil de compreender, né? Então, em relação aos comentários, né? Dar esperança de que o problema poderá não se resolver totalmente, mas a luta e o desejo da recuperação serão indispensáveis. Esse é um ponto central da atividade médica. Tá? Quando a medicina acaba, o médico continua. Essa é uma frase, não é minha, mas ela dá ali pano para manga, né? Dá ali substrato para uma conversa longa sobre qual é o papel do médico. Né? Quando a medicina acaba, na verdade, é quando acabam os recursos técnicos pertinentes à medicina para a cura ou para o conforto, né? Ainda que conforto também não seja muito fácil de definir, porque você pode confortar alguém que tem uma doença terminal, tirando a dor, mas se você for pensar do ponto de vista psíquico, há um conforto psíquico, né? Em relação a alguém que naquele momento sabe que vai morrer, tá? Isso aí é algo muito individual e tem relação com outras dimensões da vida humana, que não só biológicas, né? Tem uma dimensão espiritual, uma dimensão psíquica que é caso a caso. Tem pessoas que no leito de morte estão muito tranquilas. Tem pessoas que no leito de morte entram em desespero. E eu já vivenciei todas essas situações. E sei como que é isso, né? Pela minha vivência, né? Não pela minha situação, lógico. Eu já tive problema de saúde, mas nada muito grave. Eu nunca pensei ou me deparei diretamente com a possibilidade de óbito, né? E hoje, com 43 anos de idade, eu também não é algo que me pareça muito próximo, apesar de eu pensar sempre na morte. Mas essa questão de dar esperança de que o problema pode não se resolver totalmente, como é que eu acho que é bom a gente traduzir isso? Você tem que mostrar para o paciente que você continua do lado, né? Uma das coisas que eu sempre digo para os pacientes, e que é verdade, mas às vezes a pessoa pergunta sobre, enfim, número, porcentagem, tempo. O que eu digo é a única certeza que eu sei que estaremos juntos nessa. Tá? E claro que o paciente entende que o junto não é o médico estar do lado 100% do tempo. É junto para, enfim, passar por aquilo junto ao lado da família, né? Até que aquela situação se encerre pelo falecimento ou pela cura, né? Ou por um tempo longo de uma doença que seja mais grave ou por uma aflição que seja mais longa, né? Por uma doença que seja mais longa. Então, é muito importante que o nosso comentário ele tenha a perspectiva de que o médico continua ao lado do paciente, mesmo que a medicina não tenha mais o que fazer. Tá? Eu acho que esse é um ponto bem importante na compreensão, né, da ação médica individual. E num momento onde
toda a ciência, ela parece que precisa ser matematizável, né? Então a gente só fala em ciência na medicina pensando em números. Enfim, para dizer que um remédio funciona tem que ter um cálculo estatístico, para dizer que uma ação qualitativa ela tem um efeito, né? Você precisa ter uma forma de quantificá-la, e isso é um viés, né? Não sei nem se o termo certo é viés, mas é uma forma de se encarar a ciência um pouco limitada, que é a matematização de todos os dados biológicos, biomédicos, biopsíquicos, bioespirituais, sei lá. Isso é muito ruim, a gente colocar números em tudo isso, né? Então, quando ele fala, ao invés de dizer que haveria evolução para caquexia e óbito, é mais humano falar que há emagrecimento pela falta de apetite e vamos tentar combater isso, né? O que ele está dizendo? De forma... E aí ele usa o termo humano, né? Também é um termo que eu não gosto muito de usar. Às vezes a gente usa sem pensar muito, mas quando você fala fazer algo de forma humana, né? O humano ele traz suas virtudes e seus vícios, né? Então, perder a paciência, ficar irado, né? Se emocionar, embarcar na emoção também é humano, né? Então eu acho que seria melhor você escolher muito bem a forma que você vai falar. E de preferência combatendo os seus vícios. Vou dar um exemplo bem claro em relação a isso. Às vezes uma mãe... Tem 2 exemplos bons para dar. Às vezes uma filha que cuida da mãe com um quadro demencial há anos ali. É aquela filha que não casou, que está cuidando da mãe. Esse é um cenário que a gente vê que se repete. E ela cuida da mãe há anos numa casa, mora com a mãe, fica muito tempo ali dedicada à mãe, toma uma série de micro decisões ali todos os dias em relação à saúde da mãe, está ali ouvindo as queixas, está ali se cansando, e tem ali alguns irmãos que moram longe, um é engenheiro no sul, o outro mora em Portugal, o outro mora na China, sei lá, ou um outro mora na mesma cidade, mas trabalha muito, né? E essas as atitudes dessas pessoas que estão longe, elas são muito pontuais, né? Elas vêm assim, o cara chega no domingo e fala, pô, a mamãe não pode ficar desse jeito. Ou ele vem assim no final do ano, no Natal, e fala, a mamãe tá muito pior. E essa pessoa que toma uma série de micro decisões todos os dias, obviamente com boas intenções, né, começa a se sentir muito pressionada. Às vezes ela já está até passando pela síndrome do cuidador. E num determinado momento essa pessoa leva a mãe ao médico, porque ela estava com febre. Tá? Começou com febre numa sexta e várias vezes ela já cuidou dessa febre da forma com uma Novalgina, enfim, ou ligou para o médico, chamou uma visita médica, deu um antibiótico, que seja. Mas naquele momento, por uma razão que não cabe a nós aqui julgarmos, ela decidiu, uma micro decisão, mais uma delas, que levaria a mãe no hospital no dia seguinte se a febre continuasse. E ela leva, então, a mãe no dia seguinte, porque ela amanhece no dia seguinte com febre. Então aquela filha pressionada que toma uma série de micro decisões, não leva a mãe na sexta-noite, mas leva no sábado, avisa para os irmãos que está levando a mãe, que está tomando uma decisão, os irmãos apoiam, enfim. E ela chega e o médico olha e fala, ela está com uma pneumonia, você tinha que ter trazido ela antes. Entendeu? Olha aí que comentário, né, infeliz, né? Ela está com pneumonia, você tinha que ter trazido ela antes. Ou até a própria paciente fala, né? Doutor, mas é grave. Você acha que eu deveria ter trazido antes? Você fala, sim, deveria ter trazido antes. Olha a carga de culpa que você coloca nessa pessoa com um comentário absolutamente infeliz, né? Que não leva em consideração todo o cenário, todas as circunstâncias. É claro que você pode falar, dar uma resposta acolhedora para essa filha dizendo a verdade, como por exemplo, que bom que a senhora trouxe ela hoje. Né? Vamos usar todos os recursos, afinal... É uma paciente de 90 e poucos anos, que tem um quadro demencial, e que, de uma forma ou de outra, está sim no final da vida. Tá? E essa filha não precisa, além do luto, da possibilidade da perda da mãe, de carregar a culpa, porque, olha, o luto da perda passa, a culpa não passa, e ela leva essa culpa. Né? Isso é um comentário absolutamente comum em vários cenários de emergência, e absolutamente infeliz, né? E absolutamente humano. Por isso que eu falei da questão humana. É humano. Né? Às vezes você está um pouco desatento, você está um pouco mais irado, você está, sei lá, cansado, você pegou implicância porque a filha fala demais.
entendeu? Ou porque a filha está perguntando se tem que dar Puran para paciente com sepsis e você se irrita com aquilo, entendeu? Isso é humano, a gente acontece, ninguém está livre disso. Mas você precisa ter ali um nível de clareza mental para saber que você vai se irritar, né? Então, eu acho que é bom a gente pensar assim, você tem medo dessas situações? Não, eu tenho medo de mim. Né? Eu tenho medo de mim, do que eu posso fazer. Eu sei muito bem o que eu posso fazer se eu estiver cansado, se eu não estiver preparado. Se eu não estiver preparado, eu sou capaz de entrar na vida de uma pessoa com um comentário absolutamente infeliz, num momento muito importante para ela e não tão importante para mim, e causar um estrago no mundo psíquico da pessoa. Outro exemplo que eu posso dar de comentário infeliz. Há muito tempo eu trabalhava com doença reumatológica ainda, eu era médico dos ambulatórios de colagenose da UFRJ, onde eu trabalhei por quase 10 anos. Então eu atendia muitos pacientes reumatológicos, doenças sistêmicas, pacientes graves, e eu fui chamado para ver uma paciente em casa que tinha uma doença reumatológica grave, mas não pela UFRJ, mas não uma paciente da UFRJ, mas uma paciente que conseguiu o meu contato por saber que eu trabalhava nessa área da doença que ela tinha. E aí, quando eu cheguei na casa dela, eu vi uma senhora de 80 anos, muito deformada por causa de uma artrite, né? E conversando com ela, tentando conhecê-la, assim, num determinado momento ela me fala que ela começou a doença aos 20 anos de idade. E aos 20 anos de idade, quando ela teve esse diagnóstico, ela era noiva de um advogado. Ela falou esse termo, eu era noiva de um advogado. E aí, o médico falou para mim que eu teria uma doença que iria me deformar e que eu não deveria casar com ele. E aí ela ficou numa crise pessoal muito grande, né? E aquela frase do médico, aquele comentário, ficou ali preso nela a ponto que ela terminou o noivado e não casou. E eu perguntei, mas vem cá, como é que foi o comportamento dele? Ela falou que durante um tempo ele ainda insistia que casaria com ela, mesmo sabendo que haveria uma doença. Entendeu? Essa senhora veio a falecer com 80 e poucos anos de idade, claro, com as deformidades da doença, mas assim, como é que um médico pode entrar numa situação dessa e dizer para a paciente que ela tem uma doença grave, que ela não deveria se casar? É claro que a gente está falando de algo que aconteceu há 60 anos, né, num contexto, né, social que não é muito simples de se avaliar, porque não sei como é que era a cultura da época em relação a esse tipo de comentário. Mas também não dá para julgar, porque nós somos capazes de fazer esse tipo de coisa. E esse tipo de exemplo, esse tipo de coisa tem que servir, né, de exemplo para a gente repensar a forma que a gente vai falar com as pessoas, principalmente na posição de médico. Se um leigo, quando fala, a coisa já assusta, imagina um médico que chega e fala, não casa. E outra, né? E aí isso já é atemporal, né? E aí, independente do tempo. Olha, você pode falar, olha, a senhora tem uma doença, vamos usar todos os recursos possíveis, estarei junto da senhora. Enfim, e sobre o casamento, não cabe a mim decidir, né? Eu acho que a senhora pode conversar com ele, mas assim, a minha tendência, pensando ali, seria dizer que, enfim, que uma doença não é motivo para não casar, mesmo porque a doença pode aparecer 2 anos depois do casamento, 10 anos depois, 15 anos depois, no dia seguinte. Então, quer dizer que os sujeitos, as pessoas são descartáveis? Claro que existem situações que te fazem, durante um noivado, não casar. Não é óbvio, né? Mas será que uma doença, né, ainda mais para um sujeito que é ciente da doença e que fala para ela, olha, eu quero casar, talvez na cabeça dela tenha pesado, e ela falou isso para mim, muito mais o fato de que ela não queria estragar a vida dele. Então, o amor que ela tinha por ele, né, a fez sair dela, né, pensando na vida do outro. O que também é uma ação humana. O ser humano é capaz de sair de si e pensar na felicidade do outro. Hoje em dia, talvez menos, mas ele é capaz. Então, olha como é que é o poder. Olha o Nilson aí, meu amigo, dizendo que tomou Bezetacil. Tomou Bezetacil e outras coisas, né, Nilson? A gente vê pelo teu tamanho que você tomou Bezetacil até os 42 anos e agora até os 60 você está tomando outros tipos de formulações, né? Que você não assume, mas tudo bem. Enfim. Então, olha o poder do comentário médico, né? O comentário médico. Como é que você pode comentar algo
né, de forma que não cause nenhum impacto para você, mas que cause um impacto enorme na vida das pessoas, né? Então, todo profissional de saúde ele tem que ter essa noção de que o que ele fala sempre vai ser levado em consideração, né? E isso é valorizar a tua atividade médica, né? É valorizar a tua palavra, ali o teu trabalho minúsculo do dia a dia, né? É valorizar justamente a sua postura como médico. Porque se você está diante de um paciente, qualquer coisa que você fala, essa coisa é você que falou como médico para um paciente que te procurou por alguma razão. Então, as pessoas precisam ser bem tratadas. E esses comentários, eles precisam ser evitados de fato. Então, para finalizar, eu vou ler a frase que o autor do livro falou. Dar esperança de que o problema poderá não se resolver totalmente, mas a luta e o desejo de recuperação serão indispensáveis. Todo paciente tem direito à luta e ao desejo da cura e da recuperação. Todo paciente. O médico não tem o direito de tirar o desejo da cura e de tirar a esperança da recuperação. Não tem esse direito. Nós não temos esse direito. Nós não podemos roubar das pessoas esse direito de desejar. Beleza, galera? Até a próxima. Compartilhem. Recado final. Entrem nos meus stories. Eu vou abrir vaga para a comunidade de Medicina Intuitiva com uma aula aberta no dia 23 de janeiro de 2025. Então, a aula aqui ela é fechada normalmente. Ela será aberta a médicos, estudantes de medicina, para vocês verem como que é o trabalho de discussão de casos na nossa comunidade. Eu falo nossa porque são mais de 1.000 membros, sendo que 300 estão ativos até hoje. Eu abri a comunidade há uns 4 anos e pessoas assim que eu, enfim, do primeiro período a mais de 10, 20, 30 anos de docência participam, né? E é um ambiente extremamente rico. Então vocês terão esse convite, vocês têm esse convite. Quem quiser, entra nos meus stories e clica no link de inscrição, coloca o e-mail e vocês vão receber um e-mail com as instruções para a participação. Beleza? Um abraço e até a próxima.